Glória! Falou, nós aqui tem adorador e o Senhor está na casa. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Deus grande! Aleluia! É o nervosismo. Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor novamente. Peço que os irmãos orem por mim, né? Porque eu fiquei muito nervosa dessa vez. A gente sempre fica, né? Mas tem um dia que parece que você fica mais nervosa ainda. Eu peço que os irmãos orem. Eita Jesus, nessa hora. E desde já eu sou grata a Deus, né, por essa oportunidade que Ele tem me concedido. Ao irmão Gideão e ao pastor pela confiança, né, que depositaram. E enquanto eu estava orando ao Senhor, quando o irmão Gideão me fez o convite, eu comecei a orar ao Senhor já pedindo para que Deus falasse no meu coração. Aquilo que a gente precisa ouvir, né? E não o que nós queremos ouvir. E Deus, Ele bradou uma palavra no meu coração que foi sonhos. E eu procurei na Bíblia, e eu fui fazer como meu esposo diz, cascaviei e nada. E eu, Jesus, é isso mesmo que o Senhor quer falar para a tua igreja, me ajuda. E nós vivemos em um mundo que o mundo ele quer explicação de tudo que acontece na nossa vida. Né? De todos os acontecimentos que a gente enfrenta, a gente quer uma explicação. E a gente começa a perguntar, Jesus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? E muitas vezes a gente enche tanto o nosso coração de porquês que a gente acaba esquecendo de Deus. Deixando Deus um pouquinho de lado, porque a gente dá muita atenção para isso. E quanto mais a gente tenta entender o que se passa na nossa volta, menos a gente consegue compreender mais o Senhor. E jovem é uma fase muito difícil. Para mim, né? Eu digo que ser jovem é muito difícil, porque as decisões que eles tomarem agora vai refletir no futuro deles lá na frente. Então, se eles tomarem uma decisão errada agora, quando for lá na frente, eles vão colher esses frutos dessas decisões erradas que eles tomaram. Hoje, eu estou colhendo os frutos das decisões que eu tomei lá atrás, quando eu ainda era jovem. Eu não sou tão velha não, mas também não sou mais tão jovem não. Então, hoje eu estou colhendo esses frutos, né? E muita gente diz que jovem não passa por dificuldade, né? Eu já ouvi isso. Uma senhora chegou para mim e falou, mas irmã, jovem não passa por dificuldade não. E eu disse, passa, viu, irmão? Jovem é que passa por luta, porque nós precisamos tomar decisões de com quem a gente vai casar, qual decisão profissionalmente o que a gente quer fazer. Então tudo isso vai refletir no nosso futuro lá na frente. Então a gente precisa entregar os nossos princípios a Deus. A gente precisa entregar os nossos inícios a Deus, para que Deus ele venha nos ajudar a tomar as decisões certas, para que quando chegar lá na frente, a gente venha colher os frutos certos das decisões certas que a gente tomou. Amém. E enquanto eu estava lendo, o Senhor colocou no meu coração Isaías 55, a partir do 8 e o 9, que é um versículo bem conhecido, né? Que diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são muito mais altos do que os nossos pensamentos, do que os nossos caminhos. E quando eu me deparei com esse capítulo que fala sobre a revolta do povo de Israel com Deus, quando eles estavam perto de entrar na terra prometida, né, em Canaã, aquilo que Deus tinha prometido para eles, eu vi que nós somos exatamente assim. Esses dias, falei terça-feira aqui, né, que nossa família tem passado por umas situações bem delicadas. A gente perdeu uma pessoa muito querida. E eu fiz uma pergunta ao Senhor. Comecei a fazer questionamentos a Deus, perguntando por que isso tinha acontecido, né? E eu me lembrei, Deus falou no meu coração algo que eu falava sempre para as crianças. Eu sempre falei para as crianças, eu disse, crianças, Deus ele é como o vento.
A gente não consegue ver Deus, mas a gente consegue sentir Deus. E quando a gente está passando por essa experiência que a gente está passando, o Senhor falou no meu coração. O Senhor disse: Liliane, lembra do que você falou para as crianças? Lembra que você falava que eu sou como o vento? Que elas não conseguiam me ver, mas elas conseguiam me sentir? É assim que você precisa fazer agora. Eu sou como o vento, você não está me vendo nessa situação, mas eu estou presente. Se ainda assim você duvidar, sinta o vento no seu rosto e você vai ver que eu estou presente. Então não importa, independente das circunstâncias que a gente vem enfrentar, Deus ele está presente na nossa vida. E nesse capítulo que fala da revolta do povo, a gente voltando um pouquinho mais para trás, a gente vai ver as 12 tribos que tinha lá no povo de Israel e que Deus pediu para Moisés escolher um representante de cada tribo. E quando Moisés escolheu os 12 representantes, Moisés pediu para que eles fossem espiar a terra prometida, o Canaã, né? E eles vão. E quando eles voltaram, eles deram um relatório da expedição deles. Eles disseram que a terra, a partir do versículo 27 do capítulo 13, eles vão dizer que entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos descendentes de Anak. Então eles começaram a dizer o que eles viram naquela terra. E eles temeram, né? Deus havia prometido a eles que eles entrariam naquela terra, mas quando eles viram as circunstâncias com os olhos deles, eles começaram a ter medo. E eles começaram a questionar Moisés. Por que Deus vai nos permitir morrer agora? Então é melhor vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito novamente. E eles esqueceram de todos os milagres que eles tinham vivido, né? Do maná que Deus providenciou, de tantos outros, do mar vermelho que Deus tinha aberto. Então eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito na vida deles. E quando a gente fala de sonhos, a gente acha que os sonhos vão se realizar assim. A gente acha que não vai haver dificuldades. A gente acha que vai haver recursos sempre. E não é bem assim, né? Deus, quando Ele coloca um sonho em nosso coração, ou quando às vezes a gente sonha, né? E pede para que Deus realize o desejo do nosso coração, que Deus, Ele é aquele Deus que Ele realiza o desejo do nosso coração. Mas muitas vezes Deus também não vai realizar o desejo do nosso coração. Ele pode até permitir que você chegue e realize, por mais que não seja a vontade de Deus. Porque nem tudo que a gente sonha é da vontade de Deus. Aleluia. E quando Deus ele coloca um desejo no nosso coração e a gente, Senhor, entrega a Deus os nossos princípios, os nossos medos. Eu costumava dizer também para as crianças que o nosso coração é que nem uma casa. E eu digo agora para a igreja, né? O nosso coração é que nem uma casa. E às vezes a nossa casa está muito bonita, né? Está tudo arrumadinho, tudo organizadinho, tudo no lugar. Só que às vezes tem um quarto lá dentro que a gente vai jogando tudo lá. Joga falta de perdão, joga mágoa, vai jogando tudo dentro daquele quarto. E diz: Jesus, o Senhor pode entrar aqui na sala, o Senhor pode entrar aqui no quarto, mas não entre naquele outro quarto não, porque naquele quarto está uma zona. Está cheio de bagunça lá, não entre lá não. E quando a gente pede para que Deus Ele realize os desejos do nosso coração, quando a gente entrega a Deus aquilo que existe dentro de nós, a gente está querendo que Jesus ele entre até naquele quarto bagunçado. Só que quando Jesus vai entrar naquele quarto bagunçado, Jesus vai trazer à luz tudo que está lá. E muitas vezes esse é o nosso medo. O que é que existe naquele quarto que a gente muitas vezes quer até esconder de Jesus? Né? E muitas vezes a gente vai deixando o tempo passar, falar como a irmã Vitória, né? Aquele vazio vai continuar existindo ali, porque Jesus ele quer a gente por inteiro. Ele não quer a gente só pela metade. E a gente vai ficando aquele vazio em nosso coração. E a gente acha que esse vazio é falta de pessoas, falta de realizações.
E muitas vezes não é, falta só de Jesus estar ali. E a gente preenche aquele vazio com relacionamentos, muitas vezes vazios, que não vai nos levar para frente. A gente preenche aquele vazio com objetos, com coisas e com pessoas que nunca vai nos deixar realizar completamente. Enquanto o Senhor ele falava tudo isso no meu coração, o Senhor me fez me lembrar do meu casamento, né, quando eu estava para casar. Meu casamento tem uma história bem peculiar. Porque assim, Deus ele fez algo que a gente não esperava e a gente estava passando por uma luta muito grande mesmo. E eu lembro que quando eu entrei no quarto e eu comecei a orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor chegasse com a sua providência, Deus ele falou algo no meu coração. Nessa época tinha muitos trabalhos lá na igreja da gente e eu era líder de um projeto, de um grupo de lá, e eu sempre jogava para as pessoas do meu grupo. Não, vai você dá a palavra, você canta. Então eu sempre ficava fugindo da responsabilidade. Só que eu já tinha pedido para todo mundo já, né? Então eu tinha consciência que tinha chegado a dizer, Jesus, é a minha vez. Então me ajuda aqui. Só que eu não estava bem, irmãos. Eu estava machucada, meu coração estava ferido. Então eu não estava bem para aquilo, mas eu sabia que era necessário fazer. Então eu fui orar ao Senhor, pedindo para que Deus ele viesse me ajudar. E Jesus ele bradou no meu coração através de uma passagem, né, que quando Jesus acalma a tempestade, dizendo que ele estava no barco. Independentemente do que acontecesse, ele estaria no barco e que o barco não ia afundar. E Deus ele me deu uma paz tão grande que eu não consigo explicar aqui a paz que Deus ele me deu para enfrentar aquela situação, né? Então eu entendi que Jesus ele é o príncipe da paz. E independentemente da situação, quando a gente entrega a Jesus, ele nos dá a paz. E no casamento da gente, a gente passou por algumas dificuldades, né? E a gente começou a namorar, passou 5 meses orando ao Senhor, entregando a Deus, né, para que Deus viesse fazer a sua vontade em nossa vida. E começamos a namorar em agosto de 2020. E quando foi em setembro de 2020, a gente noivou. E Deus começou a falar com a gente. Assim que a gente começou a namorar, Deus ele havia falado com a gente que não, aquele casamento não ia demorar muito. Que aquele não ia demorar muito para a gente casar. E Deus usou muitas pessoas nos falando isso, né? Mas eu não acreditava muito naquela palavra. E quando foi em dia 31 de outubro, a gente casou. 3 meses de relacionamento, irmãos. Eu havia passado por um processo bem doloroso. Então, na minha cabeça, isso nunca ia acontecer. Porque eu passei por um processo bem doloroso na minha vida, então isso passou longe de mim. Só que quando a gente noivou, Deus ele começou a providenciar as coisas de casa. Deus começou a providenciar a geladeira, Deus começou a providenciar fogão, Deus começou a providenciar a mesa, Deus começou a providenciar tudo de uma casa, que uma casa precisa. Começou a vir micro-ondas, começou a vir coisas que eu nem imaginava ganhar. Eu não sei o porquê que Deus ele está me dirigindo por esse lado, né? Talvez tenha alguém aqui que esteja com esses pensamentos, né? Mas Deus ele, quando ele falou de sonhos, ele pediu para mim contar, né, o testemunho do nosso casamento. E para honra e a glória de Deus, eu pensei que muitos iam criticar a gente, pastor, e pensei que o pastor ia ficar contra a gente, né, também, porque era pouco tempo. Mas o pastor conhecia a nossa história, conhecia a gente, e ele chegou e disse: Eliane, olha, eu estou aqui para ajudar vocês. Como eu não sou o primeiro pastor de vocês, com certeza vocês vão querer o primeiro pastor de vocês, porque eu cheguei agora, né? Faz nem um ano que eu estou aqui. E com certeza a gente ia querer o primeiro pastor da gente, que conhecia muito bem nós dois, né?
E Deus começou a providenciar as coisas de casa. E quando Deus ele começou a providenciar as coisas de casa, a gente ainda não tinha decidido casar não. Deus ele nos deu a data do nosso casamento, que foi dia 31 de outubro. Só que eu ainda estava com medo. Eu estava que nem o povo, né, os representantes da tribo, botando dificuldade em tudo, morrendo de medo. E o Senhor falou comigo. Deus ele me levou, eu precisei viajar antes do casamento, antes de começar a namorar. E Deus ele falou comigo algo. Deus ele pegou na minha mão e disse, e colocou a venda nos meus olhos e disse: Filiane, você vai precisar caminhar assim. Você está vendo alguma coisa? E eu disse que não. Você vai precisar caminhar desse jeito. Você não está vendo o chão, você não está vendo para onde você vai, você não está vendo nada. Você só está ouvindo a minha voz. E você vai precisar confiar nela, mesmo sem ver nada. E eu entendi, quando Deus ele falou aquilo para mim, eu entendi que Deus queria mais fé de mim. Né? Às vezes a gente tem um conhecimento amplo de quem é Deus, mas Deus ele não quer que a gente tenha um conhecimento amplo de quem Ele é. Deus ele quer que a gente tenha um conhecimento profundo de quem Ele é. Porque é no conhecimento profundo que a gente tem experiências. E é nas experiências que o Evangelho ele sai do papel. É através das experiências com Deus que isso aqui sai do papel. Porque é nas experiências que Deus ele nos ensina. Às vezes são experiências dolorosas. Às vezes são experiências que machucam a gente, que ferem a gente. E é aí que a gente quer jogar tudo lá pro quarto bagunçado. E é aí que Jesus quer que a gente tenha uma conversa franca com Deus. É aí que Jesus quer que a gente chegue e entregue a Deus. Eu sempre entreguei os meus princípios a Deus. Eu aprendi assim quando eu aceitei a Jesus. Os primeiros pastores da gente nos ensinou assim. Então, a base, né? Quando a gente começa de pequenininho, naquele ensinamento, a gente vai crescendo, vem as dificuldades, vem. A gente é perfeito? Não. A gente erra muitas vezes, mas eu aprendi a entregar os meus princípios a Deus. Irmão, até quando eu me mudei, eu disse: Jesus, providencia uma casa pra gente. Chega com a tua providência, Deus providenciou a casa. E eu disse que não queria ir pra casa não, porque a casa era feia. Eu não queria ir pra casa não por causa disso. E eu disse: Jesus, se realmente é da tua vontade que a gente fique naquela casa, coloca a paz no meu coração. E quando eu cheguei na casa para lavar a casa, irmãos, eu senti uma paz tão grande, que eu esqueci até da feiura da casa. Mas é a paz que Deus dá pra gente. É essa paz que Deus ele quer que os seus filhos, no meio da tempestade, sinta. É essa paz que Deus ele quer que os seus filhos, no meio do mar revoltado, sinta. É essa paz que Jesus ele quer. E Deus ele deu a data do nosso casamento, dia 31 de outubro de 2020. A gente ainda não tinha decidido mesmo casar. E lá em Barra, só se casa com um mês de antecedência. O casamento só é marcado com um mês de antecedência e já tinha entrado em outubro. Não tinha decidido mesmo que ia casar. E pessoas passam um ano, né? Arrumando o casamento, preparando o casamento para aquele grande dia. A gente, menos de um mês, o casamento já estava pronto, só esperando pra gente. E quando a gente decidiu mesmo, a gente chegou e disse: amor, é agora que a gente vai ver se realmente é da vontade de Deus. Porque se for da vontade de Deus, vai bater com a data que Deus nos deu. E a gente foi marcar o casamento. O homem disse: está marcado para dia 30 de outubro. E a gente foi, casou no civil dia 30 de outubro e no religioso dia 31 de outubro. E Deus ele começou a providenciar a decoração do casamento, porque a gente não tinha dinheiro para isso não, irmãos. Era só Deus e Deus mesmo. Foi pela fé. O casamento da gente foi literalmente pela fé, porque a gente não tinha dinheiro.
Para começar, só eu no momento que estava trabalhando, meu esposo também não estava trabalhando. E Deus ele começou a nos surpreender. Eu ganhei chá de casa nova. Tudo é decoração do chá de casa nova, eu ganhei. A comida do chá de casa nova, tudo eu ganhei. E Deus ele começou a ir providenciando as coisas. Ganhei o vestido de noiva. A irmã chegou para mim e disse: Williane, mande um modelo para mim e eu vou fazer. Eu disse: tá certo. Fui, escolhi o modelo e mandei para ela. Acho que eu fui a primeira noiva na face da terra, eu acho, né? Que não experimentou o vestido antes do casamento. Porque toda noiva experimenta, né? Antes de casar, o vestido para ver se precisa de alguma coisa. Eu não experimentei. Eu só experimentei o meu vestido na hora do meu casamento. E Deus começou a providenciar o banquete, né, do casamento, a comida, tudo. E eu tinha, na minha cabeça, eu tinha convidado 150 pessoas, só que só uma pessoa, fora filho e marido. Quando eu falei isso para a irmã que se dispôs a cozinhar, né, disse: irmão, pelo amor de Deus, isso aí vai dar mais de 300 pessoas. Porque a senhora só contou pela pessoa da família, o chefe da família e os filhos. Tinha família que tinha 5 filhos. Aí eu comecei a me preocupar, irmãos. Eu comecei a ficar ansiosa. Aí eu fui orar, disse: meu Deus, e agora? Vai faltar comida pro povo. E crente come, né? Então vai faltar comida pro povo. E Jesus, ele nos surpreendeu também. Ainda sobrou, foi comida. Todo mundo comeu e repetiu. E Deus, ele começou a providenciar, né, as panelas, os pratos. E faltou uma panela de pressão. E eu fui orar ao Senhor pela panela de pressão. Eu disse: Jesus, se for da tua vontade esse casamento, porque eu tinha muito medo, irmãos. 3 meses de relacionamento, sim, a gente passou 5 meses conversando, tudo bem. Mas 3 meses de relacionamento é muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Então eu tinha muito medo, então eu perguntava a Deus tudo. Eu estava disposta que se Deus chegasse para mim e dissesse: filha, não casa, eu não casava. Eu estava disposta a isso porque eu estava com medo de tomar aquela decisão. Porque, como eu falei, a decisão que os jovens tomam agora vai refletir no futuro deles, lá na frente. Então eu tinha medo de sofrer, eu tinha medo de pagar o preço, de sofrer as consequências de uma escolha errada que eu tinha tomado, por causa do tempo, de estar me precipitando. Então eu pedi conselho a pessoas, eu pedi conselho aos meus pastores antes de tomar essa decisão. A Bíblia diz que é na multidão de conselheiros que se vence a guerra. Então eu pedi conselhos antes de tomar essa decisão. E quando foi no outro dia, chegou uma amiga lá em casa com um presente e veio a panela de pressão. O cuidado de Deus é tão grande nas nossas vidas, é tão detalhista que muitas vezes a gente esquece, né, que Deus ele é o Deus que provê, que Deus ele é o Deus do ouro e da prata. E eu lembro que eu fiz uma última prova com Deus no casamento da gente, que meu esposo até não gostou dessa prova não, mas eu fiz. Eu disse: Jesus, eu não tenho sapato. Mas sapato para mim não era nem o importante, porque o vestido, né, longo não vai me parecer, vai querer cobrir. Mas eu fiz porque eu queria ter certeza de que eu estava tomando a decisão certa. E eu disse: Jesus, eu não tenho sapato. E eu detalhei a Deus do jeito que eu queria o sapato. Eu disse a Deus que eu queria o sapato que fosse ideal, de noiva, tudo direitinho, como deve ser. E quando foi na semana do casamento, Deus ele comprou um sapato para mim. Que quando eu estava calçando o sapato, a irmã que me deu o vestido, ela organizava muitos casamentos aqui em Natal, ela era responsável de organizar. E ela disse: Williane, que sapato lindo, você sabia que esse é o sapato ideal de uma noiva? Eu disse: eu sabia que, assim, eu mesmo não sabia, né? Mas como eu tinha pedido a Deus, então eu sabia que ele ia mandar do jeito que ia fazer.
né? Então, não é pecado fazer prova com Deus, né? É uma incredulidade da gente, né? Porque a gente não tem fé suficiente de crer que Deus, Ele é Deus, de que Deus ele se responsabiliza por aquilo que Ele nos manda fazer. E Deus, ele, apesar do meu medo, Deus ele colocou no meu coração paz. Então eu estava em paz com aquela decisão. Então Deus ele providenciou decoração, Deus providenciou o banquete, Deus providenciou as coisas da casa, Deus providenciou tudo, até fotógrafo, irmãos. Que eu tinha falado para a Flávia, eu disse, amor, a gente tira a foto com o celular. Assim, minha mentalidade estava tão rasa diante de um Deus tão grande, né, diante de um Pai que a gente tem, que eu estava e muitas vezes a gente deixa o medo, irmãos, predominar na nossa vida, e às vezes a gente deixa de fazer o que Deus nos manda fazer por causa de medo, que foi o que o povo de Deus estava fazendo aqui. Eles estavam com tanto medo dos gigantes que ele tinha visto, colocou dificuldade em tudo. Mas aqui no versículo 6 a gente vai ver Josué e Caleb dizendo assim no versículo 7: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Eles não botaram dificuldade, eles viram a mesma dificuldade que os outros 10 tinham visto, mas ele não botou dificuldade porque ele sabia o Deus que ele tinha, o Deus que falou para eles, ele sabia. E ele continuou dizendo: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e dará a nós. Mas tem um segredo: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Então, existem 2 segredos aqui, na verdade, né? Fidelidade. Seja fiel a Deus, independentemente das circunstâncias, porque se você for fiel a Deus, Deus ele vai honrar a sua fidelidade. Eu lembro que Deus ele me deu um sonho antes da gente decidir se casar. E nesse sonho, Deus ele me dava detalhes do meu casamento. Deus ele me mostrou o vestido de noiva, Deus ele me mostrou o cenário, Deus me mostrou tudo. E eu gostaria de casar dentro da igreja, mas Deus nos presenteou ao ar livre. Tipo como se fosse um campo de futebol, irmãos. Com grama, bem bonito mesmo. E chegou um irmão pra gente e disse: olha, eu vou ceder pra vocês podem fazer lá tudo que vocês quiserem. Amém, a gente fez lá, né? E Deus ele foi me surpreendendo assim em cada detalhe. E no meu sonho, Deus falou que ia confirmar com uma coisa assim eu não sei se os irmãos vão entender, né? No meu sonho, quem casou a gente falava em línguas estranhas no casamento da gente, que eram os pastores da gente. E quando a gente casou, pastor, mal a gente vê, pastor ao ar livre, se expressando, né? Dessa forma. Mas o pastor da gente, ele não aguentou se segurar, eu creio assim. E quando ele estava ali orando por nós, ele começou a falar em línguas estranhas e a gente começou a sentir a presença de Deus. E até quem não era crente, a gente viu que sentiu a presença de Deus também. Então, Deus, muitas vezes ele pede para a gente marchar, mas a gente fica com medo, porque na frente tem o mar e atrás vem Faraó. Só que Deus, ele sempre se responsabiliza por aquilo que ele diz. A gente casou, Deus, ele cuidou da gente, providenciou tudo que faltava e providencia até hoje. Hoje a gente vai fazer 4 anos de casado. Somos felizes para a honra e glória de Deus. Eu estou colhendo os frutos da escolha certa que eu fiz. Isso é para todo mundo? Não é não. Eu não aconselho ninguém a casar com 3 meses de relacionamento, não. Mas na nossa vida, Deus ele fez assim. Na nossa vida, Deus ele providenciou, continua providenciando até hoje. Quando a gente completou 2 anos de casado, Deus nos presenteou com Lucas.
E os médicos haviam falado que eu não podia ter um bebê. Que para mim ter um bebê eu precisava fazer um tratamento e para mim poder conseguir gerar, porque o meu endométrio era muito fininho e não tinha condições de segurar um bebê. Só que eu não contei para ninguém, eu só contei para as pessoas que era necessário contar, né? E guardei para mim e orei ao Senhor. Quando Lucas veio, foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava, né? Eu não fiz tratamento, não fiz nada. E de repente Lucas chega, ele naquele momento ele não estava sendo esperado, a gente não estava nos nossos planos naquele momento. E de repente Lucas veio, sem precisar fazer tratamento, sem precisar ir em médico, sem precisar de nada disso, né? Então Deus, ele faz infinitamente mais daquilo que a gente pede, ou até mesmo imagina. Mas a gente precisa ter fé e acreditar que Deus, ele faz. Deixar o nosso medo de lado, colocar nossa fé em ação e se lembrar que Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele diz. Se Deus pediu para você ir, então vá sem medo, porque Deus, ele se responsabiliza. Agora, se Deus disser que você não vá, não coloque a carroça na frente do boi não, porque aí não vai dar certo não. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Alegre pela palavra que o Senhor tem colocado no coração da serva dele. Eu desde já agradecer a pronto atendimento dela, ao convite do nosso irmão Juliano. Agradecer também aqui a confiança do nosso pastor Carlos, o convite também do irmão Josias para dar esse apoio à mocidade. Nesse momento aí já passa aqui o trabalho do nosso pastor para ele finalizar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como nós avisamos quinta-feira, coloquei no grupo hoje, nós estamos com o pensamento de pintar a igreja. E como eu coloquei, a gente iria tirar uma segunda oferta hoje. Eu vou convidar a irmã Joelma para louvar ao Senhor enquanto os irmãos vão recolher essa segunda oferta. Após a irmã Joelma, nós daremos a luz. Aleluia. Minha igreja, mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos louvar comigo o hino 442? Amém? 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, ele receber Cristo e Adão,
Deus pela vida da irmã Eliane, pelo seu testemunho, que é parecido com o nosso, viu, irmão? A diferença é que nós passamos quase 2 anos entre namoro, noivado e casamento. Mas a providência de Deus foi tremenda em nossas vidas. Um dia vamos contar aqui na congregação também. E eu creio que nada, irmãos, é sem direção. Se Deus colocou no coração de Liliane para ela falar sobre isso, é porque alguém dentro deste recinto estava precisando ouvir. E temos, irmãos, uma semana muito movimentada. Viu? Não sei se o pastor prestou atenção, mas ele juntou a Confé junto com a mocidade. Viu? É terminando um, começando outro. Segunda-feira, irmãos, a abertura foi hoje na Polo, e a partir de segunda-feira haverá Confé, que é uma conferência de fé. Será na congregação Rio Jordão. Na segunda-feira, quem vai pregar é o evangelista Rodrigo Ranieri. E no louvor está a cargo de Alex e banda Restauração. No dia 9, terça-feira, mas terça-feira não libero ninguém, eu espero que os irmãos estejam aqui, será o presbítero Varley Santos, é aquele que pregou aqui domingo, irmãos. Eu estava olhando aqui. E o cantor, quem está responsável pelo louvor, os irmãos conhecem muito bem, Josivan, que é nosso aqui. No dia 10, será o presbítero Márcio Emiliano. E o louvor, o ministério de louvor, irmãos, eu acho que é isso, MKD. Escreve Dash. Mas não se preocupe não, que Dosh e Dash tem o mesmo sentido. Eu não sei se vocês não sabem, o hebraico não tem vogal. Vou dar um exemplo. Josué, José e Jesus têm o mesmo significado, libertador. E encerrando, o pastor Robson Viana e o ministério de louvor Recomeço. Isso é lá na congregação de Rio Jordão, mas na terça e quinta-feira teremos culto aqui, tá certo, irmãos? Na quarta-feira, na terça-feira teremos culto de oração e testemunho, e uma representação da terceira idade irá para a congregação de Potengi com a irmã Lúcia. Glória a Jesus. Na quarta-feira teremos consagração e círculo de oração. Na quinta-feira, irmãos, teremos culto de doutrina. E como houve um pouco de atropelo nas revistas, não deu tempo de iniciar hoje o trimestre, combinamos com os irmãos, esse é crente, combinamos com os irmãos de hoje, irmãos, dar a última lição do trimestre passado, porque no domingo passado convidamos o pastor Elienay Moreira, e ele deu um resumo de todo o trimestre, e a hora não deixou ele entrar no 13ª lição, e damos hoje. E quinta-feira, irmão, nós vamos dar a lição que foi deste domingo. Cujo título do trimestre é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Na primeira lição, irmãos, quinta-feira nós vamos, Deus já começa, irmãos, exaltar e enaltecer as mulheres. A primeira lição que vamos ver quinta-feira é 2 importantes mulheres na história de um povo. É isso que nós vamos ver quinta-feira. Na sexta, irmãos, eu vou confirmar com o pastor. Eu fui olhar aqui a data do congresso do DEJAP, porque botaram um aviso, mas não botaram data. Eu fui olhar na programação, e na sexta-feira eu vou passar para o pastor Marcelo. Está programado da área 5 e para Central, se vai ser mesmo a gente, com a participação do DENOC. E no sábado,
dia 13 é o Congresso do Deixado. Começa aqui, vamos ver a programação que está aqui. No sábado é o presbítero Eliade César, selados pelo Espírito a partir das 6 horas da tarde, viu? Domingo, o diácono Evandro Luiz, é aquele que pregou aqui no culto da mocidade, às 9 horas, EBD festiva. E à noite, aliás, Evandro Salles é à noite. Evandro Luiz é que é pela... Aí já, glória a Jesus. Na segunda-feira, é o evangelista Samuel Souto, que vai trazer o tema O Penhor da Nossa Herança. E, para terminar aqui os avisos, irmãos, domingo teremos EBD e culto com a participação do DEPEN, ou seja, toda a igreja está convidada a estar aqui no domingo, e eu vou fazer um apelo. Eu recebi um cartaz que é muito duro, mas eu vou botar no grupo porque o Espírito Santo está me incomodando. Como você é obreiro e não gosta da escola bíblica dominical. É aqui que nós aprendemos sobre a Bíblia, e é como escola, você vai ter o direito de perguntar. Se o professor não estiver preparado para responder, eu sou assim, não vou dizer que sou dono da verdade, que dono da verdade é Jesus. Se eu não souber, eu vou pesquisar e tentar responder esta pessoa. E as revistas que adquirirmos, está comigo aqui. Tem a sua aqui, eu vi seu nome, viu? Está comigo aqui. No final, me procurem, que eu vou dar as revistas das pessoas que estão aqui. E venham para a EBD. Porque, irmãos, eu disse hoje de manhã, uma coisa que me deixa triste nessa congregação é a congregação que menos tem frequência na escola dominical, das quais eu estou à frente até o dia de hoje. E EBD é um canto que você vai aprender a palavra. Pedro diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A graça é oração e conhecimento é a palavra, porque você só vai refutar os outros, o inimigo das nossas almas. Ele não chegou diferente para Jesus não, viu? Ele chegou usando a palavra, e Jesus refutou ele com a palavra. Você só vai pecar se não conhecer a palavra. Por isso é necessário nós virmos para a escola bíblica dominical. Teremos uma cantina, irmãos. Agora, as irmãs quiseram nos ajudar para a pintura da igreja. A oferta, já disse aqui, eu vou dizer aos irmãos, deu R$151. Eu acho que já dá para comprar o primeiro galão. E a pessoa que se dispôs a pintar disse: pastor, vamos pintar por par. Eu disse: então vamos começar por dentro do templo, que está muito feio. Isso minha esposa cobra desde o dia que a gente entrou aqui. E a cantina, hoje, já foi colocado no grupo, mas eu vou dizer: é salgado, mas refrigerante ao preço de R$5 a casadinha. E também tem manguzá. Se os irmãos quiserem, está ali na frente, a lateral. Procure, irmã Iraci já está lá para despachar aos irmãos. Amém? Só isso mesmo. Eu anoto, irmãos, não me esqueça. E as pessoas que adquiriram a revista. E um detalhe que eu falei para ele: eu não estou recebendo dinheiro de ninguém. Quem comprou, procure Gildean para pagar a ele. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos convidar o nosso irmão Macário para fazer a oração final. Ah, sim.
Glória a Jesus. Irmão Josias está pedindo oração pelo seu irmão, o quadro piorou, os médicos já desenganaram, mas eu creio, irmãos, que a última palavra Aleluia. é de Deus. Verdade, meu soberano. Meus amados irmãos, também saúdos a todos com a paz do Senhor. Quero ver com a oportunidade também, irmãos, de oração pelo meu filho, Mateus. Bem novo, ele vai estar com uma crise de coluna, trabalhando de entregador, e aquela bolsa pesada acabou prejudicando a sua coluna. Os irmãos veem aí com o Mateus também, para que Deus chegue ali com providência. Oremos ao Senhor. Deus bendito, eterno Pai, santo e maravilhoso Deus. Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, meu Senhor. Meu Pai, por este culto maravilhoso e abençoado, você deixa, meu Senhor, a tua igreja desta noite. Onde aqui, meu Pai, oramos ao teu nome, recebemos para a tua palavra, fomos aqui edificados, fortalecidos, meu Senhor, para enfrentar esta semana que há de vir. Meu Deus, te pedimos, Pai, que a tua bênção seja sobre as nossas vidas. O teu servo, Pai, irmão do teu filho, irmão Josias, se encontra enfermo. Chega ali, meu Pai, faz a tua vontade, meu Senhor. Orando que tu tens poder para fazer, meu Senhor, muito além daquilo que podemos imaginar. Peço, Deus, por Mateus, também nosso filho se encontra pelo fogo enfermo. E quantos mais, meu Senhor, que nesta noite, porventura, não tiver oportunidade, Senhor, de aqui expressar o seu pedido de oração. Mas chega com brevidade também dos teus servos, meu Senhor, curando, chegando, meu Deus, com a providência necessária dos teus filhos. Nos dá uma semana de paz, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A irmã Fátima se encontra? Ela adoeceu e foi para cá. Amém. Glória a Jesus. Vou ver se passo por lá para pagar. Cantina. Eu já avisei. Estão gritando lá atrás, cantina. Glória a Deus. Aleluia. E tem uma coisa, irmãos, que eu estava prestando atenção aqui. Eu sou muito observador, né? Esse óculos é só para leitura, de longe eu vejo tudo. E minha esposa estava pensando em trazer o Eliane para o culto de 100 horas. Judean se antecipou, a gente não ia dizer que não. Né? A minha preocupação era só que a confé ia começar, né? E nossa amada tem que estar lá, mas ele abdicou para a Eliane estar aqui conosco. Mas Deus me mostrou, viu, Ana? Uma pregadora para dia 28. Ela vai se preparando, está olhando para mim, você mesmo, Joel. Eu vi sua Bíblia aqui, viu? Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Amém.